Bom dia, pessoal! Hoje a aula é o resumo. Módulo 15, a última lição da apostila 1, uma produção de texto. Então, essas produções de texto, todas elas estão sendo avaliadas como nota para a disciplina de redação. Como nós não temos o caderno, eu estou avaliando todas as produções que vocês estão me enviando. As que já foram enviadas, todas elas já estão com notas. A partir de agora, eu colocarei no portal quanto que vale cada produção e a nota, em específico a nota que você tirou depois de enviado o texto para mim. Os que não enviarem o texto vão ficar sem essa nota, então, portanto, muito cuidado. Hoje, novamente repetindo o resumo, abriram já a apostila na página 131, módulo 15, produção de textos, resumo. Vamos colocar a data de hoje, uma sexta-feira, dia 17. É isso. Dia 17. O que é um resumo? Resumo, eu vou falar com poucas palavras aquilo que eu entendi, aquilo que eu li, aquilo que eu quero contar para alguém. Às vezes a história é longa e eu quero ser mais sucinta naquilo que eu estou explicando, ou que eu estou escrevendo, ou que eu estou conversando. Então eu procuro as palavras mais importantes e resumo o fato. E vocês utilizarão muito esse resumo nas aulas de geografia, de história, ciências, e vocês estão aprendendo nessa aula como fazer resumo. Veja na imagem, eu tenho uma menininha com um livro bem grosso, lendo sobre o Egito. E ao lado dela tem um menino já escrevendo com poucas palavras o que ele já leu sobre o livro Egito. Então, veja, ele já leu, apreendeu as partes principais e já está fazendo o seu resumo. Virando a página. Na página seguinte da apostila, eu tenho as crianças aí estudando as imagens, né? Outros conversando com uma professora. E ao lado tem um pequeno texto em que está dizendo o quê? Que essas aulas de resumo, elas são uma continuação da aula 13 de leitura que vocês leram e já fizeram, que é a leitura do livro didático. Já fizeram também toda essa atividade. No segundo parágrafo, lá está dizendo, quando se faz um resumo, transforma, né? Então eu vou grifando toda aqui a minha parte abaixo, transforma-se o conteúdo de um texto em algo simples e curto, apresentando em poucas palavras sua ideia central e seus aspectos essenciais. Então, esse é o resumo. Em seguida, está dizendo, é possível resumir tudo que é expresso por meio da fala e da escrita, que nem eu acabei de dizer, livros, artigos, novelas, notícias, contos, peças teatrais, uma conversa, até mesmo de sequências narrativas que não têm palavras ou que as têm, acompanhadas de imagens como tiras, desenhos animados e filmes. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um resumo a partir de um texto oferecido pela apostila. E aí vem abaixo, no nosso box, o resumo. O que o resumo tem de importante? Ele contém informações, os fatos, as ideias mais importantes de um texto pré-existente, sem qualquer prejuízo ou opinião sobre eles. Reproduz as informações da mesma sequência que o texto resumido, é sucinto, é breve e apresenta a linguagem simples, clara e objetiva. Pessoal, isto é, o autor cria o próprio texto sem copiar o texto resumido. Então, vocês colocaram esses sinais que eu estou colocando na minha apostila, como sempre fizemos em sala de aula. Em seguida, eu tenho aqui. Vocês já fizeram, como eu anotei aqui na minha apostila, o texto de opinião sobre livros que vocês já leram em anos anteriores ou que vocês estão lendo agora. E vocês fizeram o texto de opinião falando sobre esse livro, sobre o personagem que vocês mais gostaram e me enviaram, que foi uma produção de texto também já avaliada.
Em seguida, aparece o exercício. O primeiro exercício é o texto que nós vamos usar para começarmos o nosso resumo. Esse texto foi tirado deste livro que eu coloquei ao meu lado aqui, Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo. É um livro excelente da Ana Maria Machado e ele está explicando por que nós temos que ler os clássicos. Que são clássicos? São livros que lidos por muitas gerações, por muitas épocas e permanecem até hoje. Universal, por que são universais? Porque todo mundo, o livro percorreu por todos os países, tudo bem? Em seguida, nós teremos o texto. Esse texto, veja que eu anoto na minha apostila, como sempre tenho falado para vocês. Eu anotei aqui, ó, no texto da Ana Maria Machado, que é o texto que nós vamos ler, apresenta razões para gostar de uma obra, o prazer de ler. Foi o que vocês fizeram no texto de opinião. E ela começa aqui, no primeiro parágrafo, eu vou ler para vocês e vamos fazer juntos os grifos mais importantes. Daí vem, muita gente fala em prazer de leitura, mas às vezes essa noção fica um pouco confusa. Claro, existe um elemento divertido, de entretenimento, em acompanhar uma história engraçada, emocionante ou cheia de peripécias. É uma das alegrias que um livro pode proporcionar. Mas essa é apenas a satisfação mais simples, evidente e superficial. Há muito mais do que isso. Muito mesmo, como sabe qualquer leitor. E aí eu venho, achei uma palavrinha difícil, peripécias. Então eu circulo e já até coloquei aqui para vocês observarem o significado. Peripécias, alterações repentinas. Nesse primeiro parágrafo, eu vou grifar as partes principais para que a gente possa fazer o resumo. E eu grifei, vocês farão também o mesmo na apostila. Existe um elemento divertido de entretenimento em acompanhar uma história engraçada, emocionante ou cheia de peripécias. É uma das alegrias. E depois eu venho aqui no final. Há muito mais do que isso. Então eu selecionei algumas palavrinhas e através dessas palavrinhas eu vou produzir o meu primeiro parágrafo do resumo. Então eu peguei aqui, vocês aí com o caderno em mãos, o caderno de português, já com abertura, né, aula 15, resumo. Eu coloquei o meu resumo e que vocês irão copiar no caderno. Então eu coloquei um título, O Prazer da Leitura. Esse primeiro parágrafo que eu acabei de ler, eu já resumi pegando as palavras-chave que nós acabamos de grifar. Então eu comecei, em toda leitura, esta parte em toda leitura, eu me baseei pelo assunto do primeiro parágrafo, que está falando sobre leitura. E daí eu venho copiando, olha, eu copiei a primeira parte que eu grifei. Em toda leitura existe um elemento divertido, olha que grifamos lá, de entretenimento em acompanhar uma história. Ponto. Isso é uma das alegrias que um livro pode nos proporcionar. Mas existem muito mais que isso. Ponto. Então, resumi o meu primeiro parágrafo baseado no quê? Nas expressões principais que eu grifei no texto, certo? Então, novamente, eu coloco o texto aqui e vou copiar, vou ler para vocês, para que vocês copiem no caderno. O prazer da leitura. Primeiro parágrafo. Em toda leitura existe um elemento divertido de entretenimento em acompanhar uma história. Ponto. Isso é uma das alegrias que um livro pode nos proporcionar. Vírgula. Mas existe muito mais que isso. Ponto. Deu para copiar? Tudo bem? Viramos a página da apostila e vamos para o segundo parágrafo. Segundo parágrafo. No segundo parágrafo, eu já também, vocês perceberam minha apostila aqui, eu já destaco todo grifado, que o par está grifado, mas nós vamos ler. Existe, por exemplo, o gosto pela viagem, um prazer muito especial. É o gosto pela imersão no desconhecido, pelo conhecimento do outro,
pela exploração da diversidade, a satisfação de se deixar transportar para outro tempo e outro espaço, viver outra vida, com experiências diferentes do cotidiano. Mas a leitura dos bons livros de literatura traz também ao leitor o outro lado dessa moeda, o contentamento de descobrir em um personagem alguns elementos em que ele se reconhece plenamente. Lendo uma história, de repente descobrimos nela umas pessoas que de alguma forma são tão idênticas a nós mesmos, que nos parecem uma espécie de espelho. Como estão, porém, em outro contexto e são fictícias, nos permitem um certo distanciamento e acabam nos ajudando a entender melhor o sentido de nossas próprias experiências. Ponto. É aquilo que eu repito sempre em sala de aula. Às vezes nós estamos lendo e percebemos que nos encontramos dentro da história. Que estamos lá, que a mesma coisa que o personagem está em suas ações, nós também temos as mesmas ou parecidas ações no nosso dia a dia. Primeiro, aqui no início, eu encontrei duas palavrinhas talvez desconhecidas. Imersão. O que é imersão? Imersão é um substantivo que vem do verbo imergir. Então, entrar, mergulhar. Entrar na história, mergulhar na história. Como nós falamos assim, quando estamos lendo um livro, nós estamos viajando, conhecendo novos países, novas pessoas, novos lugares. E logo em seguida tem a palavra diversidade, que eu também circulei e coloquei variedade. Diversidade vem do quê? De diversos. Tudo bem? E também já grifei para que vocês possam acompanhar aí no texto. Existe, grifei, o gosto pela viagem, grifei pela imersão no desconhecido, pelo conhecimento do outro, pela exploração da diversidade. Transportar para o outro tempo e outro espaço, viver outra vida com experiências diferentes do cotidiano. Mas a leitura dos bons livros de literatura traz também ao leitor o outro lado dessa moeda. Descobrir em um personagem alguns elementos em que ele se reconhece plenamente. Pessoas idênticas a nós mesmos, ajudando a entender melhor e nossas próprias experiências. Então vejam, se vocês perderam alguma coisa, grifem todas essas expressões e palavras para que vocês possam depois fazer o resumo. Tudo bem? No terceiro parágrafo, ele vem. Outra coisa muito prazerosa que encontramos num bom livro é o prazer de decifração, de exploração daquilo que é tão novo que parece difícil e por isso mesmo oferece obstáculos. É uma delícia irresistível ir se deixando fascinar, se permitindo ser conquistado por aquelas palavras e ideias, tentando ao mesmo tempo conquistar e vencer as dificuldades da leitura. Então, nesse parágrafo, eu circulei a palavra decifração. O que é decifração? Interpretação do texto. Prazer de interpretar, de entender o texto. E vamos grifar agora as expressões e palavras mais importantes. Prazer de decifração, de exploração daquilo. Até aí. Difícil, obstáculos, ser conquistado, tentando, conquistar e vencer. Essas são as expressões que deverão ser grifadas. Em seguida, o que eu devo fazer? Eu tenho aqui um box, depois vocês coloquem aqui uma seta, que obra clássica que eu acabei de explicar para vocês. O que nós faremos? Então, aqui abaixo está Ana Maria Machado, Como e Por que Ler os Clássicos Universais. Tão cedo. Então, vejo. Agora eu vou continuar o meu resumo no caderno. Como? Eu vou pegar todas essas expressões que vocês grifaram, vocês irão pegar todas essas expressões e vai iniciar o segundo parágrafo. E depois, em seguida, o terceiro. Se precisar de alguma palavrinha para que possa entender
emendar essas expressões, vocês irão colocar. Mas está bem fácil. Veja só, olha, como a primeira frase aqui, como que fica fácil. Existe o gosto pela viagem, vírgula, pela imersão. Olha, pela imersão no desconhecido, pelo conhecimento do outro, pela exploração da diversidade, o que ao transportar para o outro tempo e outro espaço, viver outra vida com experiências diferentes do cotidiano. Olha, ponto. Até aí eu já fiz o meu parágrafo. O que eu fiz? Eu fui emendando as palavras que eu grifei com as expressões e saiu o meu resumo. Esta parte aqui vocês farão sozinhos e vão me enviar pelo portal juntamente com o quê? Com a tarefa. A tarefa está na página 136. Vocês verão que é muito simples a tarefa e não tem dúvida nenhuma, tudo bem? E alguma coisa vocês já fizeram comigo aqui, como por exemplo, grifar as expressões, iniciar o resumo, vocês já fizeram comigo. Agora, o restante é com vocês. Alguma dúvida, volte no vídeo, vejam somente as palavras que eu grifei, tá? As palavras que eu grifei na apostila e que vocês verão que não terão dúvida. E vão tirar de letra, porque vocês são ótimos, são capazes. E qualquer dúvida, entrem no portal, no fórum e tirem as dúvidas comigo. Vocês terão o prazo para fazer essa produção até o dia 22 de abril, uma quarta-feira. Até lá, com a próxima aula de português. Segunda e terça vocês estarão dispensados devido aos feriados e voltaremos na quarta-feira já com a apostila 2. Peguem a apostila 2 para acompanhar a aula de quarta-feira. Até outro dia.